Estamos conversando hoje no programa Falando em Liberdade sobre a relação entre contratos, a interpretação contratual e o impacto disso nos direitos humanos fundamentais. E quem está conversando com a gente é a Gabriela Freni, doutora e mestre em Direito pela USP e pela PUC, relatora do Tribunal de Ética da OAB e advogada atuante. Gabriela, podemos aqui vislumbrar, temos exemplos de estruturas políticas, jurídicas, econômicas que trabalhem bem esta questão entre os contratos, as suas interpretações e o impacto disso nos desenvolvimentos? Pensando na configuração institucional, pensando numa configuração institucional propícia ao desenvolvimento, a gente gosta de lembrar da Comunidade Europeia, do direito comunitário. Por quê? Porque é um formato institucional em que são balanceados a autoridade pública, a autoridade estatal e os interesses sociais e os interesses de cada país membro. E isso se dá por meio de negociação, por meio de colaboração entre os membros. Então, o conceito de autoridade deixa de ter força, né? Cada Estado abre mão de uma certa parte de sua soberania para admitir que essas normas que são construídas dentro do direito comunitário de uma maneira negociada passem a se incorporar ao seu próprio ordenamento estatal. Então, é um desenho institucional muito interessante e propício ao desenvolvimento de cada um de seus países. Perfeito. Tanto que, na leitura dos tratados que regem a Comunidade Europeia, verifica-se que um dos fundamentos da Comunidade Europeia é buscar desenvolvimento, é buscar progresso, é buscar coexistência harmônica, né, entre esses países. Então, por isso que esse é um exemplo que a gente gosta de colocar, porque parece assim muito adequado. Porque nós encontramos países na União Europeia com realidades bem distintas, não? Exatamente. E nessa medida, isso nos faz pensar que o direito administrativo precisa, de uma certa forma, se modernizar, da forma como a Europa tem buscado. Então, não existe mais uma ideia de imperatividade, de que o administrador ele age de maneira mandatória. Há, sim, regras colaborativas de coexistência. Mais horizontais. Mais horizontais, exatamente. Essa é uma lição para todos nós na busca desse modelo, né, de direito administrativo voltado ao desenvolvimento. E na União Europeia vem dando resultado. Vem dando resultado, claro, não é perfeito, né? A própria União Europeia tem sofrido internamente, né, alguns impactos desse formato, mas ele é um modelo que é muito voltado a isso, então que nos parece o início para aprendermos como se estabelecer um direito administrativo mais moderno. Perfeito. É possível pensar nisso em termos de Américas? Há algum indício de que nós estamos pensando nesse assunto? Acho muito difícil, doutor Flávio. Não vejo esse passo para nós. Se conseguirmos... Infelizmente. Né? Infelizmente. Se conseguirmos internamente construir esse ideal de direito administrativo mais voltado à contratualização das relações, eu acho que já será um grande passo. Então, se a administração se abrir
a um modelo mais democrático, que admita a participação de vários atores sociais, que reconheça as diferenças. Só com isso já terá sido um grande passo interno para nós na busca pelo desenvolvimento. Então, há claramente aqui uma equação: estrutura pública, setor privado, cidadãos ou cidadania, e uma palavra ganha aqui uma importância estratégica: governança. Exatamente. Você poderia falar um pouquinho de governança? Claro. Nesse contexto, né? A governança, me parece, concordo com você, é um dos principais institutos para se buscar desenvolvimento. Então, o que a governança busca? Ela busca estruturar uma burocracia séria, responsável, afastando qualquer perspectiva de corrupção, então buscando integridade e buscando especialmente a responsabilidade de seus administradores pelo resultado. Certo. Então, a governança é algo que assegura a organização institucional do país de uma maneira séria e comprometida com os ideais de direitos humanos, com os ideais constitucionais e com esse ideal de coexistência que a gente tem falado tanto aqui. Então ela constrói um ambiente, ela favorece a construção de um ambiente que é receptivo, Exatamente. não é refratário. E essa ideia de democracia e de participação social, ela deve ser incorporada também. Então, ao mesmo tempo em que se estabelece normas de integridade, de descentralização, de seriedade da própria burocracia, ao mesmo tempo isso deve se abrir para que todos os atores sociais possam participar de uma maneira colaborativa da administração pública. Perfeito. É interessante lembrarmos que em 2018 passou a vigorar o decreto 9571, e que estabelece diretrizes nacionais de direitos humanos para as empresas, né? Eu cito este decreto 9571 porque ele traz uma série de parâmetros e logo no início do decreto, e fica claro que é voluntário, é de adesão voluntária pelas empresas, mas não sem responsabilizar tais empresas por eventuais violações. Há uma diferença entre governança e talvez normas de conformidade para as empresas? Porque governança nós estamos pensando em órgãos públicos, não é isso? Isso. Trocando bem em miúdos. Ao passo que as empresas hoje, inclusive na interpretação dos contratos que venham a firmar, devem manter uma série de regras de conformidade para que as suas operações ganhem não só um revestimento de legalidade, de boa-fé, de função social, mas também de legitimidade social, não é? A empresa, na sua opinião, Gabriela, a empresa deve trabalhar cada vez mais esses princípios de conformidade ou compliance, como se chama, como tão usado. Sem dúvida. Eu entendo que não é só para dar legitimidade, é para, de fato, buscar uma inserção dentro desse ideal de busca pelo desenvolvimento. Só se atinge desenvolvimento dentro de uma concepção de responsabilidade de todos os atores envolvidos. Então, as normas de conformidade, as regras anticorrupção que são adotadas pelas empresas, me parecem hoje normas necessárias para que as empresas estejam inseridas na busca por desenvolvimento. Além disso, a questão da sustentabilidade também é fundamental. Perfeito. Então, as empresas não podem se eximir de buscar a adequação às regras de respeito ao meio ambiente, de respeito a um desenvolvimento voltado para o futuro.
Perfeito. Então, a ética e a responsabilidade têm que ser as fórmulas dentro das empresas para se buscar desenvolvimento, para se inserir dentro desse modelo. Quando se fala em sustentabilidade, não é apenas o ecossistema, né, que nós estamos pensando aqui, mas também impactos socioeconômicos nos vários grupos humanos que habitam o Brasil, não é, que vivem aqui. E estamos pensando numa questão de multiculturalidade, inclusive. A questão do meio ambiente, ela é voltada sim para o meio ambiente, mas as empresas também têm que estar voltadas ao respeito a essa diversidade que a gente já colocou aqui, que é um dos elementos necessários ao desenvolvimento, é se assegurar a diversidade, o respeito à diferença. Então, claro, as empresas que de alguma forma atuam em segmentos voltados a essa natureza, né, que tenham esse formato, devem sim ter normas que assegurem o respeito às diferenças, que assegurem uma coexistência social e assegurem a participação de todos os atores presentes na realidade social. Se você pudesse dar uma dica de como as empresas podem contribuir para o desenvolvimento, o que você diria, Gabriela? Eu diria para iniciar com um manual de conduta muito bem formulado, muito bem estruturado e voltado especialmente ao que a gente acabou de falar. Então, é um manual que tem que ter 3 grandes capítulos, né? Um voltado a questão da compliance, das normas anticorrupção, né, das normas de conformidade que você já colocou aqui. Certo. Um outro voltado ao respeito ao meio ambiente, se de alguma forma aquela empresa se colocar dentro de um segmento que exija uma relação com o meio ambiente de alguma forma. Okay. E uma outra parte desse manual voltada à questão social e ao respeito a essas diferenças, como foi colocado aqui também. Perfeito. Então, o treinamento constante é importantíssimo. É fundamental. Para os funcionários de uma empresa, para os servidores públicos, sempre voltando... As normas de conduta ética hoje me parecem obrigatórias, tanto na administração pública quanto nas empresas privadas. Então, estamos falando de processos educativos. Sim. Não é? Sim, sem Daí dúvida. a importância da educação que todos sempre falam, não é? E um ponto importante agora, já para partirmos para o final da nossa conversa, quais parâmetros devem ser assegurados para garantir que a interpretação dos contratos considerem também toda essa necessidade de atenção ao desenvolvimento, de respeito aos direitos humanos fundamentais e multiculturais, contra a discriminação contra a mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, evitando que a cadeia produtiva apresente riscos ou gaps como trabalho escravo, de menores, etc. Doutor Flávio, o principal é se assegurar que os direitos constitucionais, os direitos humanos devem ter uma eficácia imediata, eles devem ser aplicáveis imediatamente. Não dá mais para se entender que eles dependam de regulamentação ou qualquer outra norma que se coloque no meio, né, da Constituição e dos contratos ou de qualquer outra aplicação que se dê. Então, a primeira coisa é considerar a eficácia imediata desses direitos. Então, sempre que se estiver diante de um contrato, buscar a inspiração constitucional na leitura do contrato, na interpretação do contrato. Certo. Considerar que o contrato, como uma estrutura complexa e funcional, deve respeitar, sim, os direitos humanos, os direitos fundamentais, deve assegurar a dignidade da pessoa humana, deve assegurar
função social, né? Deve assegurar boa-fé, deve assegurar equilíbrio. Então, não dá mais para desassociar um contrato dessas regras, dessas obrigações que são de todos, das empresas, das pessoas, dos órgãos públicos. Isso deve nortear toda a estrutura social vigente, né? E nesse contexto todo, o papel dos advogados, para a gente finalizar. Os advogados, eles são o primeiro interpretador, né? O primeiro leitor dos contratos, né? Então, nessa medida, eles passam a ter uma grande responsabilidade, não só na redação dos contratos, como na primeira interpretação que se faz deles. Não dá mais para ter uma visão do contrato meramente individualista, buscando fechar os olhos à boa-fé, por exemplo, fechar os olhos à ética que está associada às relações humanas. Então, eu entendo que os advogados têm sim uma responsabilidade muito grande, porque como operadores do direito, eles passam a ser o primeiro a interpretar, a ler o contrato e a levar esse contrato para a realidade. Quer dizer, o domínio dos princípios e não apenas o conhecimento do direito positivo é essencial, né, para esse trabalho. Não dá mais para se utilizar apenas o direito civil, por exemplo, meramente na leitura de um contrato. Claro que hoje o direito civil já avançou muito, e todas essas normas de função social, de boa-fé, já fazem parte do arcabouço do próprio direito civil. Mas, além disso, tem que se buscar o respeito à confiança, a responsabilidade dos contratantes e, principalmente, o respeito aos direitos humanos fundamentais. Perfeito. Muito obrigado pela conversa de hoje. Foi muito esclarecedora e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, professor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bem, chegamos ao fim de mais um programa Falando em Liberdade. Espero que tenha esclarecido vários pontos relacionados aos direitos humanos e sua relação com o direito privado, especialmente a interpretação dos contratos, mas acima de tudo que tenha trazido dúvidas e capacidade de reflexão crítica para o nosso telespectador, que é um telespectador mais qualificado. Muito obrigado à Escola Superior da Advocacia, ao presidente da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo, ao diretor e ao coordenador da Escola Superior da Advocacia de São Paulo.